Olá, olá, boa noite a todos, que Deus nos abençoe neste 11 de maio de 2020. Hebreus capítulo 8 diz o seguinte: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. O que significa o essencial aqui? Ora, ele pode ser substituído também os termos o mais importante, que falamos desde o capítulo 1 até agora, é Jesus, né? É uma ênfase que o escritor da carta está trazendo e procurando inscrever na tábua do coração desses amados e queridos irmãos, para que eles entendam quem é Jesus, o seu ministério, o seu ofício e a importância de tudo aquilo que ele fez na sua vida. Contando, claro, com o ponto principal que culminou na sua morte e ressurreição. Somos salvos pela morte e ressurreição de Cristo. Se ele tivesse só morrido e não tivesse ressuscitado, nós não seríamos salvos. Mas ele morreu e ressuscitou. E quando ressuscitado, então, agora ele se encontra à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, conforme diz então este versículo que a gente acabou de ler, aonde todos os capítulos anteriores, a maioria deles diz que ele está, então, a interceder por nós. Ele é o nosso mediador, é o nosso intercessor. Então, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Queridos, e por que o autor insiste tanto minuciosamente, detidamente, com detalhes, com riqueza de detalhes dentro da cultura judaica para trazer essa mensagem dentro desse escopo? Porque o autor percebeu, então, que eles estavam esmorecendo na fé, retrocedendo na caminhada cristã. Então, ele prova por A mais B que quem é Jesus, qual o seu ofício, o seu ministério e o que isso tudo significa. Por isso que ele trata de uma forma majestosa, maravilhosa, com uma maestria. Então ele escreve essa carta, claro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia Sagrada, ela não contém a palavra de Deus. Esse termo usado na teologia, que a Bíblia contém a palavra de Deus, é dos liberais que não consideram que a Bíblia toda é inspirada. Por isso que eles usam o termo de que a Bíblia contém. Mas para nós cristãos, conservadores, reformados, a gente entende sim que a Bíblia é a palavra de Deus. Por isso que a gente acredita então nela. E aí, meu querido, amado ouvinte, ele percebendo então esta situação, e ontem nós tratamos dela com o seguinte tema: destronando os ídolos. E por que tinha ídolos que precisavam ser destronados na vida desses cristãos hebreus aqui? Porque a maioria destes ídolos, meus amados, eles não morreram, eles só adormeceram. Verdade. E tem ídolos também na nossa vida. Veja aquela historinha que eu gosto de contar, que é acerca das 3 barras. Você lembra dela? A barra do ouro, a barra da saia e o São João da Barra. 3 historinhas. Então, a barra do ouro é a busca
pelas riquezas, aonde as pessoas, como diz, vendem a sua própria alma. E nesse tempo de política, nós vemos isso de maneira, né, tão viva, tão presente no nosso meio. Pessoas que defendiam, que a gente julgava de uma moral ilibada, hoje em dia estão sujos, presos e tantas outras coisas, ou pelo menos acusados, né, de desvio, de tantas coisas, de dinheiro e de tantas outras coisas mais, não é? É esse ídolo pela riqueza, mas tem o ídolo também da barra da saia, não é? Primeiro barra do ouro, segundo a barra da saia, não é? Que são as mulheres. Nós vemos isso acontecendo com Sansão, nós vemos isso acontecendo com Davi, nós vemos isso acontecendo com o filho de Davi, que foi Salomão, que errou tal como o pai, e talvez pior ainda, que se juntou com outros povos, com mulheres de outras nações pagãs, e fez tudo aquilo que desagradava a Deus. Mas temos também o São João da Barra, que essa procura desenfreada por uma alegria a qualquer custo, a qualquer preço, que pode custar também muito caro, para a honra e para o testemunho dos amados, das pessoas, dos crentes de forma geral. Então são as 3 barras que sempre derrubaram os homens ou o homem, tanto na história bíblica como na história odierna. A barra do ouro, a barra da saia e o São João da Barra. São ídolos que estão dentro do coração, esperando somente a oportunidade para que eles renasçam, se levantem novamente e saiam do estado de dormência e entrem em ação. Por isso que a gente tem que ter cuidado do nosso coração e convidar a Jesus todos os dias para se assentar no trono do nosso coração, conduzir a nossa vida rumo ao centro da vontade dele, que muitas vezes, queridos, para nós não é fácil, mas é possível e é necessário. E a gente tem que ir adiante, ir avante, lutar com isso. Mas ele já nos deu todas as condições, ele já morreu, já ressuscitou, e diz o texto que ele se assentou à destra do trono da majestade nos céus. E aí o verso 2 desse capítulo diz: como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Ou seja, queridos, toda a história é escrita por Deus. A história de Jesus foi escrita por Deus. Tem uma finalidade, tem uma função. Então eu e você temos a quem recorrer. Pedir para ele cuidar do nosso coração não é pecado. Apresentar os ídolos que podem estar apenas desmaiados ou adormecidos aqui dentro não é pecado. É o reconhecimento de uma necessidade que a gente precisa cada dia fazer morrer esse velho homem, essa velha natureza, esse homem carnal. Para que o homem espiritual, esse novo homem agora em Cristo Jesus, possa resplandecer a glória desse Deus. E foi para isso que Jesus morreu, ressuscitou e está sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso para nos dar essas condições, para estarmos louvando e glorificando o nome santo do nosso bendito e poderoso Deus. Que Deus te abençoe. Te dê uma semana abençoada, cheia da graça, da majestade, da majestosa presença do Senhor Deus. Bendito Deus e maravilhoso Pai, nós nos encontramos na Tua presença em oração. Rogo por cada um que agora, meu Pai, assiste este vídeo, que o Senhor derrame graça, favor, cuide do coração de cada um de nós. Às vezes, meu Pai, tem coisas no nosso coração que a gente deixou ela quietinho, mas são coisas que precisam ser retiradas. Elas precisam serem destronadas
do nosso coração. E só o Senhor pode fazer isso. E graças a Deus por Cristo Jesus, que está à tua destra, meu Pai, que intercede por nós e nos dá todas as condições para reconhecermos, para vermos e para buscarmos, meu Pai, socorro em tempo oportuno, meu Pai, para alcançarmos esse benefício. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.